Conselheiros, processo 21. Então, só para a gente, né, dar um início formal aqui, a gente está reiniciando a reunião, né, mas iniciando a sessão das 14 horas do dia 11 de agosto de 2020. A gente vai retomar os últimos processos da pauta das 9 horas, já que a gente não tem nenhuma sustentação oral agendada para hoje de tarde, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, a gente vai retomar a pauta da manhã, que faltaram os itens 21 a 23, e aí a gente vai automaticamente para os processos da tarde, tá? Então, eu peço para o conselheiro Lisandro, ele vai começar relatando o item 21 da pauta, que o recorrente é FEWeber, Indústria e Comércio de Imóveis Limitada. Conselheiro Lisandro, está com a palavra, por favor. Boa tarde. O FEWeber já está aí na pasta T. Ele é uma exclusão do Simples por débitos. São vários processos com esse tema. No caso, trata-se de recurso voluntário da FEWeber, né, que julgou, contra a decisão da DRJ, que julgou a manifestação de conformidade contra um ato declaratório de 2010, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, a efeitos a partir de 1/1 de 2011. Ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos exigidos do Simples Nacional relativos ao período 4 de 2008 a 12 de 2008. Na sua manifestação de conformidade contra a exclusão do Simples, o contribuinte reconheceu a existência do débito e requereu a concessão de parcelamento. Então, aí já deu para ver que o contribuinte ele não contesta os débitos e ele, na manifestação de conformidade, ele pede um parcelamento, ou seja, não há o que se discutir nesse processo. E no recurso voluntário, nem parcelamento ele pede, ele só vai bater em inconstitucionalidades da Lei 123, então é um processo bem simples mesmo, não há discussão sobre o débito, já estou indo por voto aqui. A hora aduz apenas princípios constitucionais sobre o tratamento privilegiado e diferenciado destinado às microempresas. Então, voto por negar provimento ao recurso. Realmente ele não contesta os débitos. Não há nenhuma discussão. Bem tranquilo, bem relatado. Senhores, alguma dúvida? Nem divergência. Então vamos lá, só para o conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Também, presidente, acompanho o relator. Rogério. Acompanho o relator, presidente. Lucas. Giovana, né? Giovana. Acompanho o relator. Lucas. Acompanho o relator também, presidente. Bianca. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então item 21, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. A Giovana relatou tantos processos na sequência que eu já estava saindo do Rogério e indo para o Lucas, né? Mas vamos lá, vamos na sequência aqui, o item 22, também de relatoria do conselheiro Lisandro, recorrente é suporte, importação, exportação e distribuição limitada. Conselheiro Lisandro, por gentileza. Bom, também está na pasta. Suporte e importação, tem um erro aí no primeiro parágrafo, suporte e importação, o nome da empresa, mas a matéria mesma é um ADE de exclusão de débitos. A referida exclusão, com efeitos a partir de janeiro de 2013, ocorreu em virtude da existência de débitos exigíveis nos termos do artigo 17 da Lei Complementar 123. A DRJ Brasília, ao analisar a manifestação, decidiu válida a exclusão em razão de que os débitos que ensejaram a exclusão foram inscritos em dívida ativa da União em 11/7/2014 e que o pedido de parcelamento dos débitos protocolizado em 24/7/2014 não possibilitaria a regularização porque foram extemporâneos, né? O ADE
Aí, como a gente viu, ele é de 2012. Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega a inconstitucionalidade do artigo 29 da Lei Complementar 123, seria uma forma de penalizar a empresa, cita decisões do Supremo relativa à não autorização de emissão de notas fiscais para empresas devedoras, eu não sei qual a relação disso com o assunto, e peticionou pedido de parcelamento nos termos da resolução, mas como a gente já viu, esse parcelamento foi extemporâneo. No mesmo sentido, pessoal, não tem também grande discussão, o parcelamento foi posterior, 2014, nós estamos falando de 2012, que é a exclusão, ela reconhece os motivos que desejaram a edição do ADE, né? Não foi projeto de regularização no prazo de 30 dias, que é o prazo legal, né, postulado no artigo 31, parágrafo 2º da lei. E as inconstitucionalidades são matéria de súmula, por isso voto por negar provimento também ao recurso. Obrigado, conselheiro Lisandro. Senhores, alguma dúvida? Não? Então vamos rapidinho. Roberto. Acompanho o relator. Tornelas. Acompanho o relator. Rogério. Acompanho o relator. Giovana. Acompanho o relator. Lucas. Com o relator. E Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então item 22 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao item 23 da pauta, relatoria também do conselheiro Lisandro, recorrente Indústria de Confecções Fatiana Limitada. Conselheiro Lisandro, por favor. Bom, eu tentei resumir logo no primeiro parágrafo a questão, porque é uma questão de intempestividade. Trata-se de recurso voluntário apresentado em 7/7/2016, conforme termo de análise de solicitação juntada de folha 158, pela indústria de confecções fatiana. Contra a decisão da DRJ, Fortaleza, com a ciência em 6/6/2016. Então, daí já dá para ver que deu mais de 30 dias, conforme aviso de recebimento de folha 140, que julgou improcedente a manifestação de conformidade contra o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. A ciência do ADE da exclusão ocorreu em 10/10/2012, mas para a minha conclusão de voto, que interessaria seria a ciência da decisão da DRJ, foi 6/6/2016, e o recurso foi em 7/7/2016. Bom, mas eu vou historiar ainda aqui, porque eu posso ser vencido, né? A referida exclusão, que foi feita a partir de janeiro de 2013, ocorreu em virtude de ciência de débitos inscritos em dívida ativa, termos do artigo 17.5. A DRJ Fortaleza, ao analisar a manifestação, decidiu válida a exclusão em razão da existência de débitos inscritos em dívida ativa da União. Ô, presidente, pela ordem, não é melhor votar logo a tempestividade, não, presidente? Pela ordem. Podemos. Estava olhando aqui, né, Lisandro? Porque daí, de repente, a gente já mata na tempestividade. Acho que não tem erro. Não tem feriado, né? Acho que dia Não, foi feriado. 6 de junho foi uma segunda-feira. Então, não tem muito que... Daria aqui os 25 dias, o julho. O último dia do prazo seria dia 5, né? Que é uma terça-feira. Também não, pelo que nada indica que tivesse um feriado. Ele tem alguma preliminar de tempestividade ou não? Não. Ele discute, não? Deixa eu ver aqui. Não. Nem discutiu. Protocolou dia 7, né? Que coisa. E só por desencargo de consciência. Isso é daqueles processos que a ciência foi por AR. AR. Fica 140.
Aí não tem nem muita dúvida, porque às vezes a gente pode ter aquelas questões. E a juntada dele também foi pelo correio? Não. Em termos de análise de juntada, a folha 158. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui, Lisandro, também gosto de dar uma olhadinha. Opa, peguei o processo errado. Sete do 6/16. Não é. A ciência não foi dia 7, não? Data da entrega 7 do 6/16. A ciência. Sim, 7/6. Então estaria correto, 30 Tá dias. certo, é. Não está 7 de julho. Está Tá certo, intempestivo. 7 de julho de 2016 foi data do protocolo. 7 de junho. 7 Julho, de né? junho. É isso mesmo. No AR consta como data de ciência 7 de junho. Isso. E no carimbo, que consta na primeira folha do recurso, 7 de julho. Isso. Tá. Deixa eu só ver uma coisa. Então a ciência, porque o Lisandro havia relatado que a ciência ocorreu no dia 6. Ocorreu no dia 7. Aí quando ocorre no dia 7, o prazo começa no dia seguinte. Exclui o primeiro e inclui o final. E eu acho que ele vai terminar no dia 6. No dia 7 de julho. A ciência deu no dia 7. Aí inicia no dia 8. Porque junho é 30 dias, exatamente. Então, o recurso foi tempestivo. Tempestivo. Isso. É isso mesmo, Lisandro. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, É 5, 7. 7, 14, 21, 9, 30. É isso mesmo, presidente. Eu acho que ele é tempestivo, ele foi entregue no último dia do prazo. Que página, que folha que tá isso aí? 140. O aviso está no 140 e o protocolo é 142, na primeira página do recurso. Um carimbo lá. É isso que eu queria olhar e chamar a atenção, porque às vezes a gente se equivoca aqui, ó. Deixa eu ver, tem lá a solicitação de juntada também, dia 7, né? Eu me equivoquei mesmo. O equívoco foi na data da ciência, né? É isso, né? É isso. Foi tempestivo. 7 de junho. Tá, então vamos na sequência. Eu vou ler o voto, então, aqui no mérito. Isso. Uhum. Caso vencida a preliminar de tempestividade, e já fui, informa-se que o artigo 17 da Lei Complementar dispõe sobre a impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis. A recorrente reconhece os motivos que seja a edição da ADE de exclusão, isso é, o débito escrito em dívida ativa da União, sobre os quais o sujeito passivo patrocinou a ação anulatória perante a Justiça Trabalhista, vindo a pagar o débito em 9/10/2014, conforme extrato do processo administrativo. Aí o número do processo administrativo aí da dívida ativa da União. Como a ciência do ADE ocorreu em 11/10/2012, então a regularização foi intempestiva. Então, não nego o provimento ao recurso. Realmente foi um erro meu lá, só. Bom, então, na verdade, o Lisandro vamos esquecer a parte da tempestividade, né? Esquece. Esquece isso, diretamente no mérito.
ele está negando o provimento ao recurso, né? Também tinha o débito aí que o contribuinte não regularizou no prazo fixado em lei. Uma ação que pagou. Ele pagou 2 anos isso aqui são novos, né? Débitos ou débito, como é que foi? São débitos novos contraídos, foi? O débito fica em dívida ativa. Então o contribuinte já pagou os débitos, né? Sim, mas em 2014. Tem um comprovante, a folha 133 aí do pagamento. Então, com uma ação, perdeu e pagou. Mas essa ação, tinha suspensão de exigibilidade dessa ação? Ele pagou no segundo dia, depois terminou, não? Não tinha. Inclusive, a DRJ analisou esse fato. Não tinha nenhuma suspensão de exigibilidade. Lembrei, Fernando. A folha 11 do acordo da DRJ. Percebe-se que, nada obstante o questionamento da penalidade, em nenhum momento a sua exigibilidade foi suspensa por decisão judicial. A antecipação da tutela, estou lendo aqui a análise que foi feita na DRJ, né? A antecipação da tutela que tinha esse pedido por objeto foi rejeitada pelo juízo lá de primeiro grau. Pois é, alguma dúvida? Eu estou tranquilo. Tranquilo? Podemos votar, então? Roberto. Conselheiro Roberto. Nós podemos votar. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. E Roberto, só isso. Não sei se o Roberto tem alguma dúvida, se ele está aí. Não, eu estava só procurando um extrato para ver o valor do débito. Porque muitas vezes o débito é de valor ínfimo, mas não é o caso aqui. Eu acompanho o relator. Certo. Também Ornelas. Também. Rogério. Alguém saiu, não foi? Giovana. Eu acompanho o relator. Certo. Vamos só aguardar um momento aqui para ver se a Giovana retorna. Ela falou aqui, ó, minha conexão caiu. Enquanto isso, eu posso fazer uma ponderação rápida com relação a essa questão do valor do débito. Nós já enfrentamos alguns casos de exclusão do Simples por conta de pequenos resíduos. O contribuinte pagava o tributo, mas errava no cálculo dos juros. Então, na hora de fazer a imputação, remanescia um valor pequeno, né? Lá na DRJ Campo Grande, o delegado Romildo, né, o ex-delegado, né, tinha uma postura bem flexível em relação a isso. Então, o contribuinte pagava mesmo depois, ele aceitava. E isso era uma coisa aceita na nossa turma, né? Nós já tivemos um caso semelhante a esse, em que aqui no CAF nós decidimos com o rigor da lei. Eu, entretanto, tenho o seguinte entendimento: se esse resíduo for abaixo daquele valor mínimo para preenchimento de DARF, nós não poderíamos manter a exclusão do contribuinte. É uma tese, né? Então, hoje, o valor mínimo para o DARF, se não me engano, é R$10. Então, o que eu entendo é que se esse débito for inferior a R$10, o contribuinte não poderia ser excluído por conta disso, porque a própria orientação da Receita impede que se recolha um valor inferior a R$10. Mas, presidente, não é esse o caso, e pode ser que essa discussão um dia volte enfim, esse tema volte à discussão aqui nessa turma.
Bem interessante, Roberto. Só lembrando, o pessoal que reconectou, que também tinha saído na hora do almoço a conexão, de retornar a qualidade lá para mais baixa, né, para a gente evitar qualquer problema. Então tá certo, o conselheiro Roberto já acompanhou, o conselheiro Dornelas, o conselheiro Rogério, a conselheira Giovana agora, por gentileza. Eu acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Também acompanho o relator. E conselheira Bianca. Desculpa, estava desligado, acompanho também. Tá certo. Então, item 23 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, item 23. Então, agora, a gente vai na sequência, iniciando os processos da sessão das 14 horas efetivamente, e continuamos com o conselheiro Lisandro, continuamos nos assuntos exclusão do simples, né? Então, o item 24 da pauta, que a recorrente é Balanças Brasil Limitada, com a palavra o conselheiro Lisandro. Bom, também ADE, exclusão por débitos exigíveis. Então, trata-se de um recurso voluntário apresentado por Balanço de Brasil contra a decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de conformidade de exclusão do regime do Simples Nacional. Foi feito a partir de 2013, em virtude da existência de débitos inscritos em dívida ativa da União. Então, aí eu coloquei só uma transcrição dos débitos que constaram no ADE. São 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 débitos que constaram na decisão. A DRJ, ao analisar a manifestação de conformidade, decidiu válida a exclusão, em razão de que os débitos que sejaram a exclusão foram inscritos em dívida ativa e não foram objeto de pagamento ou parcelamento no prazo da regularização de 30 dias, né, da data da ciência, que foi 31 de 10 de 2012. Está de recurso, o sujeito alega que os débitos constantes no extrato de vedações e exclusões, simples, que são aqueles 7 lá, encontra-se regularizado conforme consulta de 26 de 1 de 2016, isso é, antes do julgamento da manifestação. Informa ainda que a sentença de extinção dos débitos foi protocolada em 9 de 7 de 2012, ou seja, antes da edição da ADE, e pugna pelo provimento. Então, ele traz extratos aí da ação judicial, onde ele discute esses 7 débitos inscritos em dívida ativa. Já no voto, a recorrente informa que os débitos que se geram a exclusão foram extintos em razão de uma sentença de 9 de 7 de 2012, ou seja, em data anterior à DE de exclusão. Já os inscritos em dívida ativa da União foram esses aí que eu já falei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na decisão judicial de primeira instância, houve manifestação expressa de que o cotejo das identidades dos números de débitos inscritos na ADE com os números de débitos constantes das CDAs, da atual consulta processual, página 16 da impugnação, na verdade, a página 16 do processo, que restaria clara a dissociação entre eles. Bom, não está correta essa observação, tá? Esses processos, esses débitos realmente estavam nesse processo lá, é só ver lá na página, a partir da página 16, eles estavam, com exceção do primeiro débito. Então, não está correta a afirmação em relação a 7 dos 8 débitos inscritos em dívida ativa da União. Em relação ao processo, folha 18 da impugnação, petição inicial da execução fiscal da dívida ativa assinada em 26 de 11 de 2011. Então, eu transcrevi aqui extrato lá dos débitos que estavam sendo discutidos. A sentença trabalhista, folha 12 e 13 da impugnação, autuada folha 2 e 28, declarou extintos esses 7 débitos da petição inicial, objeto do mandado de citação tal, folha 17 da impugnação. Os referidos autos de execução foram arquivados em 7 de 8 de 2012, conforme a petição de arquivamento, folha 14.
Ou seja, estavam irregulares os débitos, esses 7. Além disso, essas 7 CDAs foram baixadas conforme resultado de consulta emitida pela PFN em 27 de 11 de 2015, folha 101 e 102. Ou seja, dos 8 débitos relacionados com o DE, que a ciência ocorreu por edital em 21 de 10 de 2012, à exceção do primeiro, todos os demais foram regularizados. Todavia, em relação ao primeiro débito relacionado ao ADE, inscrito em dívida ativa, que é esse débito aí, de 14 mil e pouco, 14.890, conforme o extrato CIVEX da folha 16, a interessada não junta nada, não junta os autos e não apresenta qualquer informação sobre a sua regularização. Né? Ainda que a homenagem à possibilidade de materiais, o julgador tenha compulsado a organização dos autos em busca de alguma informação sobre esse débito, aí eu não achei nada, viu? E o ônus probatório do contribuinte, logo, persistindo a não regularização desse débito, é suficiente para manter a validade do ADR. Então, faço do exposto, eu voto no sentido de negar provimento do recurso. Eu não achei nada em relação a esse débito. Debate, senhores. Lisandro, de fato, você está dizendo que subsiste o primeiro débito, né? O contribuinte em recurso, ele fala que ele confirma, né, a questão que foram regularizados, aqueles 7 lá, por causa da adesão judicial, mas fala que 18/4/2016 juntou tela dizendo que não existe débito nesse fundo do recorrente. Eu estou vendo se eu consigo. 18/4/2016. Ele fala que fez consulta junto à PGFN também na mesma data e ratifica a existência de qualquer débito. Aí, 18/4/2016. É mais de 2012 o nosso processo. Não, mas ele pode ter regularizado esse débito, não pode não? Mas tem um prazo para regularização, que são 30 dias da ciência do ADE, né? A não ser que você flexibilize e entenda que pode regularizar a qualquer tempo. Certo, sei. Esse aí é artigo 31, parágrafo 2º, né? São 30 dias da ciência, conforme comentou a conselheira Giovana. Não tem como flexibilizar, porque tem dispositivos pré-lei, né, Fernando? Puseram um prazo para ele regularizar, né? Então. Isso mesmo. Senhores, alguma dúvida, então? Podemos julgar? Não? Então, conselheiro Roberto. Acompanhe o relator. Dornelas. Com o relator presente. Rogério. Com o relator. Com Giovana. o relator. Lucas. Acompanho o relator. Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então temos aqui, esse era o 24, né? 24. Isso. Então, item 24, Balanças Brasil Limitada, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 25, conselheiro Lisandro também, o recorrente é Comercial Lolivix Limitada. Esse foi retirado de pauta. Retirado de pauta. Por solicitação da PGFN, né? 26 nós já julgamos, só para confirmar, né? Que o Inforial 26 nós julgamos na sessão da manhã, foi adiantado, conforme previsão em portaria do CARF, e a gente negou provimento ao recurso no item 26. Item 27, Lisandro, recorrente Andressa Logicargas Transportes e Serviços Limitados. Bom, esse processo houve um termo de início de fiscalização, e pediram o livro caixa do contribuinte e ele não ofereceu esse livro caixa. E ele foi excluído do Simples por conta dessa desobediência de apresentação do livro caixa. Então, basicamente, é uma exclusão do Simples por falta de apresentação do livro caixa. Essa é a matéria.
ele apresentou um livro diário, só que o livro diário dele estava sem as formalidades legais, termo de abertura, e etc., registro. E ele alegou que não era necessário, porque, na verdade, o que interessava aí seria lá a conta caixa. Foi mais ou menos esse o argumento dele. E essa é a matéria. Ele tem outras questões de ofensa ao princípio do contraditório, já que ele não foi intimado, é um caráter inquisitorial, mas a questão de fundo ele queria ter uma oitiva da autoridade também, o julgamento, mas a questão é essa. Vou dar uma gira rápida no relatório, mas ele não apresentou o livro caixa e apresentou um livro diário sem as formalidades legais. E o fiscal não aceitou esse livro. E se ele não tem o livro caixa, a legislação é expressa em dizer que ele deveria, então, apresentar os livros formais mesmo. E ele não tinha. É um recurso voluntário, apresentado por Andressa Logimarca, julgou improcedente a conformidade. A exclusão, com efeitos a partir de 1/7/2007, ocorreu em virtude da falta de explicação do livro caixa, ou por não permitir a identificação da documentação. Mas, na verdade, é falta de escrituração do livro caixa. Em série de recurso voluntário, ele alega ofensa ao contraditório, ampla defesa, vício formal, eleição em primeira instância, que não declara a nulidade da DE. Ainda quanto aos vícios da decisão precedente, protesta sobre a negativa de depoimento pessoal, aquilo que eu falei, são várias questões que não se referem diretamente à questão de fundo, né? Aduz que o auditor agiu contra o princípio da moralidade ao garantir que a fiscalização estava estagnada, fazendo com que o contribuinte se mantivesse inerte, até que foi surpreendido. Quanto ao mérito, alega que a apresentação do livro diário e livro razão em substituição ao livro caixa é um procedimento admitido e cita, para tanto, esse artigo 3º da resolução CGC número 10. Defende que, ao optar em escriturar o livro diário, não se preocupou. Ou seja, ele é claro nesse sentido, ele admite que o livro diário e razão dele não estava dentro das formalidades legais requeridas. Diz que as mesmas não eram exigíveis para o livro caixa. Por tal razão, entende ser nulo o ADE. Protesta ainda em relação aos efeitos retroativos do ADE, pelo seu entendimento. O artigo 131 do CTN não autorizaria a retroatividade, discorre sobre os princípios da administração pública, da razoabilidade, da boa-fé. Enfim, eu não voto, já vou passando por voto. Bate as questões de habilidade, né, fase inquisitória. Não há revisão coletiva do auditor fiscal, como ele requer. Enfim, aqui no mérito já, item 3, a recorrente reconhece a não escrituração do livro caixa e que os livros diários não estavam revestidos de formalidades extrínsecas, isso é, autenticação pela junta comercial, e não contém o respectivo termo de abertura e encerramento. Alega, por seu turno, que a apresentação do livro diário de razão em substituição do livro caixa é um procedimento admitido e defende que o optar em escriturar não se preocupou com as formalidades. Então, dentro do escopo do artigo 49, determinação de juízo diferenciado e forma simplificada, aí ele já vai apelar para inconstitucionalidades. Enfim, senhores, meu voto é por negar provimento ao recurso. A questão não é, apesar de longo o recurso, mas a questão é basicamente essa. Ele não tem o livro caixa. Antes da gente abrir aqui uma dúvida, ele apresentou, já foi durante a fiscalização, ele não apresentou só no recurso, né? Ele apresentou só o diário ou o diário e razão? Ele apresentou o diário e razão. Na fiscalização foi?
confirmar. Mas o que eu estou entendendo é que o Diário e Razão não atendiam às formalidades, né? Na verdade, era um diário que não era exatamente... Não estava registrado, né? Não tem registro, não tem termo de abertura, termo de encerramento lá, registrado na junta, acho que foi isso. O contribuinte diz o seguinte: olha, eu não precisava isso para o livro caixa. Eu fiz escrituração contábil, mas não seguia aquelas formalidades, porque eu não precisava para o livro caixa, eu também não fiz. Acho que foi isso, né? Isso. Aí a fiscalização falou: não, ou é o livro caixa, ou é a escrituração mantida segundo as normas, né? Segundo lá o Código Civil. E aí era um fator que implicaria a exclusão do simples. Debate, senhores. Examinando aqui a Lei Complementar 123, constato que existe dispositivo expresso falando da obrigação de manter o livro caixa. Embora o livro caixa seja um livro auxiliar, né? Não é um livro obrigatório. No caso específico aqui das empresas que se beneficiam do regime diferenciado, fala expressamente em livro caixa. Se ele não mantiver, não tendo livro caixa, ele até poderia dizer: olha, eu tenho livro diário, livro razão, mas aí ele teria que apresentar esses livros revestidos de formalidades legais, né, que assegurem uma exatidão, uma certeza do que foi registrado ali. Acho que a discussão é justamente essa, né? O contribuinte, ele não alega, ele fala: eu não entreguei mesmo o livro caixa. Bom, né? Aí ele fala: mas eu entreguei o diário de razão, mas não preenchi aquelas formalidades extrínsecas, né? Ele diz: e a formalidade é aquilo mesmo, é termo de abertura, termo de encerramento, registrado na junta, isso para o livro diário, né? O livro razão não é registrado, né? Às vezes, me permite, olha, o artigo 26, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, diz assim: as demais microempresas e empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ainda manter livro caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. Então, é preciso que, seria preciso que, na ausência do livro caixa, ele apresentasse um livro no qual essa escrituração bancária e financeira ficasse evidenciada. Do contrário, ele não estaria atendendo um requisito legal. Eu acho que isso... o que acontece? Ele diz que ele apresentou o diário razão. Não, mas ele apresentou só o diário, ele não apresentou razão. Isso para mim é importante, tá? Tá no item 4.2, né, na página 6 da representação. Isso facilita. Só apresentar o livro diário, meu amigo, aí é complicado. O livro diário, se a gente lembrar, é um livro que não tem nem saldos, né? Você não tem nem um saldo. Você tem a ordem dos lançamentos. Só com um livro diário você não consegue fazer um balanço. Você não tem o saldo da conta. Com razão, o diário consegue. Com razão, sim. Posso até não ter o diário, se vamos supor, vai. Formal. Com o livro razão é controlado por contas, né? Então, cada conta, o saldo inicial, os lançamentos, né, o saldo final. O livro razão é esse aí, agora, que é dali que você retira os saldos para as demonstrações financeiras. O livro diário é uma sequência de lançamentos. Você sabe que saiu do caixa
ou entrou no caixa porque foi uma venda, você sabe que saiu do caixa porque foi depositado no banco. Agora, quanto tinha no caixa, quanto passou a ter, você não tem saldos, você não controla. Né? Porque a informação fiscal, folha 3, partida folha 3, descreve bem, ele apresentou o livro diário. Eu acho, porque a gente, sei lá, né, poderia até pensar, e se ele apresentou o livro Razão, que não precisa dessas formalidades todas e tem todas as informações e mais do que tem no caixa. Eu poderia pensar numa hipótese dessa, né? Mas só com o livro diário é impossível você proceder a alguma verificação mesmo, né? Você consegue olhar pontualmente um lançamento, que é o livro oficial para o registro dos lançamentos, mas a título de auditoria ou de demonstração financeira, sem livro Razão, não dá, né? Viu, presidente? E tem mais um detalhe, né? Essa empresa estava no Simples. Então, na perspectiva da fiscalização, pouco importa se ele teve despesa X ou Y, o que importa é a receita dele. Né? A não ser que fosse fazer verificar se houve um estouro de caixa. No contrário, o que importa é a receita. E, por isso, a lei exige aí o livro caixa. Eu vi um processo, acho que recente, não me lembro agora se eu já pautei, mas era sobre a questão da exigência do livro caixa e a possibilidade de substituição pelo Diário Razão, desde que conseguisse demonstrar a movimentação financeira através de outros livros. Então, eu estou vendo aqui a exigência, eu não estou conseguindo ver onde é que está a possibilidade de substituição, mas eu sei que é possível. Mas eu acho que nesse caso que o Lisandro, conselheiro relator, o livro que ele trouxe, além de não ter as formalidades essenciais, ele não consegue substituir o livro caixa para os fins de apurar a receita, para os fins de verificar a movimentação financeira do contribuinte. Então, eu acho que não tem muito assim, a gente não precisa entrar na questão da questão da formalidade, se era essencial ou se não era, porque o que ele trouxe não é suficiente para substituir o livro caixa. Estou entendendo, né? É isso mesmo. Vou lhes confessar, né? Fiscalizar com o livro caixa também não é a coisa mais agradável, né? Mas é mais viável do que só com o diário, né? Porque tem algumas formalidades ali, ele vai colocar o número da nota fiscal, né? Então você tem mais facilidade num livro caixa de aferir a receita, né? Como disse o Roberto, que é o maior interesse aqui no Simples, do que no livro diário perdido naquele monte de lançamento ali para descobrir o que está acontecendo. E aí a questão da movimentação financeira, se ele tivesse o livro Razão, né, em que ele teria as contas bancárias e seria fácil a gente aferir, agora você imagina você ficar batendo com um livro diário, um extrato bancário, por exemplo, né, que você não tem saldos para fazer uma conciliação, não tem nada, né, ficaria uma loucura. Bom, senhores, condições de julgar? Então vamos lá. Conselheiro Roberto. Acompanhe o relator. Conselheiro Dornelas. Acompanhe o relator, presidente. Certo. Conselheiro Rogério. Com o relator, presidente. Conselheira Giovana. Acompanhe o relator. Conselheiro Lucas. Acompanhe o relator. E conselheira Bianca. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator, então item 27 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O próximo é o item 28, também relatoria do conselheiro Lisandro, recorrente Import Express Service Limitada. Conselheiro Lisandro, por favor.
O 28, né, pessoal? Ô, Lisandro, tá mudo o seu microfone. Desculpa. Agora vai. Vamos lá, pode ir. Bom, é o recurso voluntário, folha 149, 170, julgou improcedente a manifestação de conformidade contra o ADE pelo 94, de exclusão do Simples Nacional. A exclusão teve efeitos a partir de março de 2004 e ocorreu em virtude de que as despesas pagas pelo optante superaram em 20% do valor dos recursos ingressos no mesmo período, na forma do artigo 29.4 da Lei Complementar 123. Conforme descrito na representação fiscal, que embasou a ADE, folha 2 e 4. Então, eu coloquei só o que interessa aqui para o processo dessa representação. O que acontece? Essa receita bruta aí no item 4 da representação, a receita bruta no ano 2008, 2009, 2010, 2011, em torno de R$500 mil. E a GFIP, ou seja, a massa salarial paga pelo contribuinte, em torno de R$3 milhões. Ou seja, a fiscalização tomou isso como base para dizer que a despesa, no mínimo, passou de 20% do valor total da receita em cada ano. Entendeu? Ou seja, se era 500 mil, não podia ser mais, a despesa não podia ser mais 600 mil, e foi 3 milhões. Em 2009, 406 mil, a receita, a despesa não podia ser mais do que 420. E assim por diante. Então, essa aqui é a questão de fundo do processo. E essa é a prova. A prova de que o contribuinte gastou mais do que arrecadou e gastou mais em termos legais, em termos de dispositivo de exclusão do Simples, que é bem específico. Não pode ser 20% mais do que a receita. E o contribuinte não nega isso aqui, ele não nega que ele pagou 3 milhões em 2008, ele não nega, ele apresenta o recurso voluntário, eu vou ler o resumo do recurso voluntário aqui, mas ele não contradiz essa despesa dele. Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que no período em que verificado o excesso de despesas, notadamente com o pessoal, estava passando por um período de restrição de receitas, e que mesmo assim optou por manter o quadro de funcionários e que as alegações da autoridade não estão suportadas por provas que justifiquem a exclusão. Em preliminar, alega vício de nulidade do ADE em razão de ter sido editado antes da regulamentação do Comitê Gestor, previsto no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei Complementar 128. E não aplicação do princípio do contribuinte, em razão de o auditor ter se apego a um evento isolado, em um cenário de crise, para excluir o contribuinte. Quanto ao mérito, alega insustentabilidade da motivação que resultou na sua exclusão, pois está sendo penalizado em razão de o fato de ter mantido o pagamento de todos os tributos e demais despesas, estas, na maior parte, com folha de pagamento. Ou seja, ele não nega que ele pagou esse montante de despesas bem maior do que as receitas que ele ofereceu. Bom, o recurso é tempestivo. Ele alega um vício de nulidade em razão de ter sido editado antes da regulamentação do ato de exclusão do Comitê Gestor, que é previsto no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei Complementar 123. Mas o ADE foi cientificado ao sujeito em 13/11/2012, logo muito depois da edição da resolução, que é de 2011, que realmente regulamentou, entre outras coisas, a forma de exclusão do Simples Nacional. Resta, portanto, afastada essa ausência de regulamentação aí. Em relação ao indúbio contribuinte, ele protesta pela não aplicação, por ter se apego a um evento isolado, de um cenário de crise, de fundamento no artigo 112 do CTN. Eu abati, né, é uma regra de integração, quando está diante de um ilícito, para a definição da extensão da infração, mas aqui não é o caso de uma infração, então não se aplica esse artigo.
No mérito, a recorrente alega insustentabilidade da motivação que resultou na sua exclusão, que decorre de uma crise econômica ocorrida em 2008, que, mediante superação de extremo grau de dificuldade, conseguiu manter o pagamento, ou seja, ele não nega vou ter que escrever de novo aí na verdade, isso aqui é uma transcrição da DRJ, né? Mas é o mesmo quadro lá. Então, não havia isso aqui no ADE, meu voto por negar provimento ao recurso. Certo, senhores. Vamos ao debate aqui. Esse é um dispositivo da lei que ele é quase uma presunção, né? Também aqui. Ele vai, olha, eu estou presumindo que se a sua despesa for superior a 20% ali dos ingressos de recursos, você está fora do Simples, né? Vamos ver aqui uma coisa. Eu tenho um certo, assim, nunca peguei um processo desse para julgar, tá? Eu tinha curiosidade sobre esse dispositivo. O que eu chamo a atenção é que, se a gente for pegar a própria redação da lei ou da resolução do comitê gestor, né, a antiga quanto a atual, ele usa a mesma redação. Então, for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20%, e aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Ele não fala das receitas. Ele fala em 20% o valor de ingressos de recursos no mesmo período. Pode ser sutil a diferença, né? Mas, por exemplo, eu posso ter ingressos de recursos de empréstimos, por exemplo, né? Esse ano aqui eu pego um empréstimo ou faço um aumento de capital, algo desse tipo que faz eu ter ingressos suficientes para fazer frente a despesas que podem ser muito maiores que a receita naquele ano. Então eu acho que não assim, olhando, né, não poderia ser uma mera comparação com a receita, porque eu posso ter outros ingressos, senão ele ia falar que no dispositivo legal 20%, que supera 20% o valor das receitas auferidas no período. Ele fala o valor de ingressos de recursos no mesmo período. Então eu acho que pode ser, talvez pode dar na mesma aqui. Mas caberia ele alegar isso. Isso, eu acho que cabe a ele provar. Olha, eu vou mostrar por que entrou, por que eu consegui pagar isso. Houve ingressos de recursos que não eram só das receitas. Eu acho que é uma presunção, né? É uma presunção até certo ponto inteligente, que a gente conhece algumas situações. Aí o cara consegue ter compra e ninguém sabe de onde vem esse dinheiro, né? Ele fez uma presunção. Só que ele fez uma presunção de ingressos, de recursos, que o contribuinte poderia questionar aqui e mostrar que isso não é 20% dos ingressos de recursos. Alegar, era um período de crise. Tudo isso pode acontecer, né? Eu consegui pagar minhas despesas com empréstimos, com aumento de capital. E aí caberia a fiscalização também ali naquele momento, né? Averiguar se esse recurso ingressou mesmo, se o empréstimo é verdade, se é um passivo fictício, enfim. Mas eu só chamo atenção porque é um dispositivo com uma redação que não é a mera comparação com a receita. Mas o contribuinte tem que comprovar, então, aí também, né? A comparação que a fiscalização fez foi só com a receita ou foi com... Não, foi só com a receita. Foi declarado. Inclusive, presidente, o quadro que o Lisandro reproduziu no voto dele intitula ali o elemento positivo como receita bruta informada na DASEN. Então, a impressão que dá é que a fiscalização pegou aquela declaração anual do Simples e considerou aquele valor como parâmetro para a verificação dessa presunção. Agora, quero fazer uma outra observação aqui.
na leitura do voto, me chamou a atenção que um dos argumentos do contribuinte é de que a empresa estava num contexto de crise e preferiu manter os empregados. Eu fico olhando aqui pela razão social, ao que parece ela lida com importação, com comércio exterior, alguma coisa desse tipo. E, de fato, em 2008, como todos nós sabemos, houve aquela crise lá das hipotecas, né? Aquela crise lá dos Estados Unidos, né? Lá dos Estados Unidos, que acabou repercutindo no mundo inteiro. Só que depois, olhando esse quadrinho, a gente percebe que essa disparidade entre o que ele informou na GFIP e o que consta da DASEN, ela se reproduziu em 2009, 10 e 11. E aí fica a pergunta, como que uma empresa conseguiu se manter durante 4 anos com esse verdadeiro abismo separando receitas e despesas? Quer dizer, alguma coisa tem aí que o contribuinte não apresentou. Podia ser algo bem próximo, né? Que a gente ainda ficasse com dúvida, né? O cara se esforçou, olha, tinha 300 de receita e 350 de folha de pagamento. Agora, sobreviver com 573 mil de receita e 3 milhões e 200, depois 400 mil de receita, 2 milhões e 300 de folha, 290 mil, 2 milhões e 300, 222 mil e 2 milhões e 500 de folha Quer dizer, então de duas uma, ou ele estava se endividando violentamente para manter o pagamento dos empregados, ou ele tinha reservas, né, em aplicações, em banco, talvez ele não tenha declarado, enfim. Ou confirma a presunção da lei, né? Como? Ou confirma a presunção da lei, né? Esses 20%. Eu acredito que sim. Ok. Eu confesso que, dependendo da situação, eu poderia ficar bem tocado com o argumento do contribuinte se ele trouxesse alguns elementos que pudessem colocar em dúvida essa disparidade gigantesca aqui que a gente está vendo, né? Agora, a diferença é tão grande, né? E o argumento ele é genérico, ele não chega aqui a trazer para a gente, olha, eu vou demonstrar como é que meu fluxo de caixa ficou assim, ingressou recurso assim, eu aumentei capital, eu tinha empréstimos, né? Ou eu tinha sobras dos anos anteriores aqui aplicado no nome de... Agora, ficou mais ou menos um argumento no vazio, né? Para tentar rebater, porque a diferença é muito, mas é uma diferença, assim, se a gente somar os 4 anos, a gente vai estar falando aqui de 1,5 milhão de receita e quanto? 2, 4, 6... E mais de 9 milhões, é isso? Mais de 9 milhões de folha de pagamento. Então você imagina o seguinte, é uma empresa de importação que ela deve ter um custo das mercadorias vendidas considerável, vamos supor, compra e faça a revenda, né? Então você imagina que isso aqui só está falando a massa salarial, é isso, né? Isso. Então, fora os outros gastos todos que a empresa tem, que teria que fazer frente, eu acho que caberia ao contribuinte trazer a prova aí de outros ingressos regulares, porque o que a lei quer extrair é que houve ingressos irregulares de recursos para ele pagar tanta despesa assim. Acho que é justamente essa, caberia a ele, tal qual a gente faz com uma presunção legal de omissão de receita do saldo credor de caixa, do depósito bancário, ele trazer prova em sentido diverso aí, né? Acho que não consegue, não. Mas é interessante o dispositivo. Eu nunca tinha pego nenhum processo assim para julgar, não. Senhores, dúvidas ou podemos ir adiante aí no julgamento? Podemos? Conselheiro Roberto? Acompanhe o relator. Conselheiro Dornelas?
Acompanho, presidente. Conselheiro Rogério. Eu acompanho, presidente. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então item 28 da pauta, unânime, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos acabar com as cordas vocais aí do Lisandro, ó. Item 29, Lisandro. O recorrente é Wessing e Fernandes Limitada. Pode estar com a palavra, conselheiro Lisandro. Bom, trata-se de um recurso voluntário apresentado por Wessing Fernandes contra a decisão da DRJ Fortaleza, que julgou improcedente a manifestação. É um ADE também, de exclusão do regime. Né? Os efeitos foram a partir de setembro de 2012, em virtude de o contribuinte ter comercializado mercadorias objeto de descaminho, conforme apurado pela fiscalização, folhas 10 e 11. Então, eu tenho a folha 10 e 11 dos autos, eu tenho um relatório fiscal que vai fazer aquela historiar aquela ação policial que a gente já conhece aí nesses casos de exclusão por comercialização de mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas. A DRJ, ao analisar a manifestação, decidiu válida a exclusão em razão da apreensão no estabelecimento de mercadorias desacompanhadas de documentação que comprovasse a regular importação destinada à revenda e pelo fato de que, embora na esfera criminal o Poder Judiciário tenha considerado a atipicidade da conduta do agente, com fundamento do princípio da insignificância, essa decisão não condiciona o processo administrativo. Então, há duas questões que vão permear o processo. Uma, o contribuinte, ele admite que as mercadorias estavam expostas à venda. Aí foram lá, foram apreendidas. Mas se elas foram apreendidas antes de serem vendidas, elas não foram comercializadas, segundo o entendimento dele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Poder Judiciário, a questão foi ao Judiciário, e no mérito, não se discutiu o mérito. Por quê? Porque o Poder Judiciário rejeitou a denúncia com base no princípio da insignificância. E o contribuinte vem tentar trazer para o processo administrativo essa resolução, essa aplicação desse mesmo princípio, como se fosse uma obrigação aqui na esfera administrativa que nós seguíssemos lá a rejeição da denúncia na esfera criminal, já que lá, pelo mesmo motivo, lá foi por conta do princípio da insignificância. Então, com a rejeição, lendo ainda o resumo do recurso voluntário, com a rejeição da denúncia, acabou-se por extinguir o processo antes que tivesse sido produzida quaisquer provas sobre a prática do crime de descaminho. Informa o contribuinte, com seu recurso voluntário, que não há provas no processo administrativo de que os objetos apreendidos foram adquiridos no estrangeiro, sem o devido recolhimento dos tributos para a posterior revenda. Além disso, a mera detenção de mercadorias estrangeiras não é causa de exclusão do Simples Nacional, que condiciona a hipótese de comercialização, aquilo que eu falei, que fala que só a detenção não é o suficiente. Eu teria que comprovar que eu vendi, talvez por nota fiscal, alguma coisa do tipo. A lei prevê apenas a comercialização como causa de exclusão. Em resumo, eu defendo a independência das instâncias para esse caso, já que não há negativa de autoria, e também em relação à comercialização, eu entendo que a exposição, quem expõe a venda está comercializando. E quem expõe a venda a uma mercadoria contrabandeada não vai emitir nota fiscal em relação a essa nota fiscal, essa mercadoria contrabandeada. Então, eu esperar uma nota fiscal de uma mercadoria contrabandeada, eu dificilmente vou aplicar esse dispositivo legal de exclusão. Com relação lendo aqui um pouco o voto, não está muito
definido. Em relação ao argumento sobre a rejeição da denúncia, com base no princípio de significância e seu reflexo para a associação da presente litígio, se venha para usar parte das razões de decidir a decisão de primeira instância, que exprime de forma correta a independência das instâncias criminal e administrativa. Enfim, eu não vou ler aqui também a transcrição, mas o que a DRJ traz é que se haveria comunicação no caso de provar a inexistência do fato ou a negativa de autoria, nesses dois casos. E não foi aqui nem um caso nem outro. Então, não cabe a comunicação das decisões. E em relação à comercialização, como eu falei, entendo que a exposição à venda é uma forma de comercialização. Sem falar que o objeto social da recorrente é a comercialização de produtos apreendidos, de acordo com o seu contrato social, né? E os produtos se encontravam em seu estoque expostos à venda. De fato, os produtos não foram comercializados porque, antes de o serem, foram apreendidos pela autoridade aduaneira em decorrência de terem sido introduzidos no país de forma irregular. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso. É como voto. Ok, conselheiro Lisandro. Vamos abrir os debates, né? Mas eu até pegando, né, o que é o sentido de o que é comercializar, né? Comercializar não é sinônimo de vender, né? Não é. Então é fazer objeto de comércio, fazer com que um produto ou serviço seja comercializado ou aceito num fluxo de comércio. Adaptar as exigências de um comércio. Criar algo com a intenção de o comercializar, né? Então, eu acho que o comercializar não é vender, né? Lá exposto à venda, já está digamos assim, no contexto de comercialização, né? Então, compra e vende. Não é o fato de você não vender ou ainda se não é comerciante, né? Mas vamos debater aí, né? Também tem essa questão, o princípio da insignificância lá não quer dizer, como disse o conselheiro Lisandro, né? Ninguém teve nem negativa de fato, nem negativa de autoria, que seria aí sim pra gente, seria problemático se o judiciário dissesse, bom, não tem descaminho, ou teve, mas não foi essa empresa, né? Aí a gente, agora, eles não entrarem no mérito da denúncia, né, a questão criminal, pelo princípio da insignificância, não altera aqui a nossa questão, né? Vamos lá, debates. Em relação àquela questão, em relação à questão da comercialização, se a interpretação do contribuinte prevalecesse ou prevalecer, essa norma passa a ser letra morta. Porque teria que ser provada teria que ser provada uma efetiva operação de venda para poder aplicar a norma. Me parece que não é essa a melhor interpretação. Né? Ia ter que filmar, né? Filmar. Exatamente, porque como o Lisandro diz, ele não emite nota fiscal, então teria que filmar, teria que fazer quase que um flagrante esperado, né? Como se diz aí na... Agora, com relação a essa questão da decisão na esfera penal, eu acho que nós temos que ter em mente o seguinte, como bem acentuou o relator. Existem duas esferas que são independentes. É a esfera judicial, especificamente a penal, e a administrativa, né? E não tem... o fato de a Justiça ter considerado que não houve uma tipicidade material em razão do princípio da insignificância, isso não exclui a aplicação de uma sanção administrativa. Pelo contrário,
A ideia do princípio lá da fragmentariedade ou da intervenção mínima diz o seguinte: olha, a lei penal só deve incidir naquelas situações em que exista uma ofensa bastante grave a bens jurídicos importantes. Aqueles atos de menor lesividade não caracterizariam ilícito penal. Eles deveriam sofrer sanções de outra natureza, que é o que acontece aqui. O contribuinte não vai responder penalmente, mas ele suporta as consequências daquele ato na esfera administrativa. Então, a meu juízo, essa decisão penal reforça a necessidade de uma resposta na esfera administrativa que foi dada aqui nesse processo. Conselheira Giovana, queria falar alguma coisa? Eu nem preciso falar nada, faço minhas as palavras aí do Roberto. Exatamente, ele ratificou o que o Lisandro falou em termos de comercialização. Se você fosse esperar a concretização da venda, que provavelmente pode ter sido uma venda sem nota, a gente ia ser letra morta, né? Então, assim, certamente ele já vendeu alguma coisa que a gente não tem como comprovar. E a outra questão é a independência das esferas. Eu não vi aqui exatamente, mas se a denúncia foi enviada para a justiça, porque administrativamente o auto de apreensão foi concluído e o contribuinte não conseguiu reverter administrativamente, né? Então foi para a justiça, judicialmente o juiz aplicou o princípio da bagatela, mas administrativamente o fato se concretizou e que merece a exclusão do simples, a punição administrativa. É isso. Eu queria falar apenas com relação ao princípio da significância, né? Ela tem, não é o caso aqui, Lisandro, eu concordo com você, com o seu voto, está bem analisado o processo. O exemplo da aplicação do princípio da significância foi o que o Roberto trouxe na hipótese de exclusão do simples, quando você tem um débito abaixo de R$10. É uma aplicação desse princípio também, mas não é o caso aqui no caso concreto, pela independência dos princípios, das esferas, enfim, né? É isso aí. Está maduro, presidente, para votar. Então tá, se não temos mais dúvidas, vamos colher os votos. Conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Dornelas. Também acompanho o relator. Rogério. Também acompanho o relator. Lucas. Giovana. Acompanho o relator. Lucas. Acompanho o relator. Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Ficamos aí com o item 29 da pauta, por unanimidade de votos também, negar provimento ao recurso voluntário. E, por fim, terminando essa lista de processos do Lisandro, item 30 da pauta, Loiri Antônio Maria, microempresa. Conselheiro Lisandro, por favor. Está na pasta processo, uma minuta. É parecida a matéria, é uma exclusão na hipótese da empresa mantém em seu estoque ou expostos à venda mercadoria para comercialização mercadoria objeto de descaminho. Então, é um recurso voluntário apresentado por Loiri Antônio contra a decisão da DRJ de folha 45/47, que julgou improcedente a manifestação de conformidade de exclusão do Simples Nacional com efeito a partir de 1º de agosto de 2011. A exclusão ocorreu em virtude do contribuinte ter comercializado mercadorias objeto de descaminho. Termo do artigo 29(7). A DRJ, ao analisar a manifestação, decidiu válida a exclusão em razão da apreensão no estabelecimento de cigarros estranhos destinados à revenda. Se há de recurso, o sujeito alega não ter sido cientificado do procedimento relativo ao perdimento de bens pela Receita Federal e que apenas se viesse a ser cientificado de forma regular sobre esse procedimento, poderia fazer prova de que as mercadorias não seriam utilizadas no comércio.
defende que a Receita Federal não provou que o sujeito passivo estava comercializando mercadorias de origem estrangeira e que aplicou a exclusão do simples com base em mera presunção, pois, ainda que as mantivesse em estoque, não significa que as venderia, mesmo assunto, pois dependeria da existência de consumidores interessados em adquirir. Entende que a exclusão do regime ofende os princípios da razoabilidade, que a exclusão somente poderia ocorrer quando houver a prática reiterada da infração, afinal requer o provimento do regime. Então, um recurso tempestivo. Ele alega aí uma questão importante, que não foi cientificado em relação ao processo de perdimento de bens, e que apenas se viesse a ser cientificado de forma regular. Sobre esse procedimento, poderia fazer prova. O procedimento de exclusão do simples teve como motivação a manutenção dos produtos oriundos de contrabando, destinados à comercialização, conforme se verifica no termo de início de apreensão em contrabando de folha 9, documento sobre o qual o sujeito teve ciência em 17/8/2001, efetuada pela Fiscalização Tributária do Estado de Santa Catarina. Então, isso é a prova de que ele teve sim ciência. É pacífico. A justiça administrativa e judicial a distração da prova emprestada, desde que observados os possíveis devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Porque a prova não foi produzida pela Receita, foi produzida pelo Estado. Jurisprudência também do CAF corrobora esse entendimento. Conforme termo de início de apreensão, foram apreendidos cigarros estrangeiros cuja importação é proibida no estabelecimento comercial. Eu me enrolei. A prova produzida pelo fisco estadual motivou o início do procedimento administrativo e resultou na aplicação da pena de perdimento de mercadoria no PAF. Aí eu ponho o número do PAF que está atenso a esse processo. Seria nesse processo onde o contribuinte poderia apresentar a sua insurgência contra o ato de apreensão e a respectiva pena de perdimento. Todavia, consta que naquele processo o contribuinte foi réu. Folha 10 do processo apreso. A partir da constatação de que o sujeito passivo mantinha em seu estabelecimento produtos oriundos de contrabando destinados à comercialização, foi efetuada a representação de exclusão do Simples Nacional, folha 15 e 16, segundo o artigo 29 da CPM. Então, é repetitivo, conforme o termo de início, foram apreendidos cigarros estrangeiros, o sujeito passivo tem como atividade o comércio varejista de mercadorias em geral, mini-mercados, armazéns, ou seja, o objeto social inclui a comercialização de cigarros. Então, de fato, desnecessário, se não é impossível provar que os produtos foram comercializados, pois antes de o serem foram apreendidos. Aí aqui vai se repetir aquela discussão do processo anterior. Enfim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, dúvidas? Não? Então vamos lá, conselheiro Roberto. Conselheiro Dornelas. Acompanha o relator. Rogério. Acompanha o relator. Giovana. Acompanha o relator. Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanha o relator. Eu também acompanho o relator. Então temos aqui o item 30 da pauta, por unanimidade de votos. Negar provimento ao recurso voluntário. Coube ao Lisandro pegar os casos de exclusão do simples um pouco diferente do que a gente estava acostumado aqui, né? Vamos lá. Na sequência nós temos o item 31, que eu acho que também é exclusão dos simples, né? É de relatoria do conselheiro Lucas. Recorrente é Guilherme Pereira Velho. Eu passo então a palavra para o conselheiro Lucas, por gentileza. Boa tarde, colegas. Obrigado, presidente. Exclusão do simples, inclusive se assemelha um pouco ao que foi relatado agora, o último do conselheiro Lisandro. Trata o presente processo de exclusão do simples mediante ato declaratório executivo da DRF de origem, com base no artigo 29.7 da Lei Complementar 123, com efeitos a partir de 1º de junho de 2012, pelo motivo de comercialização de mercadorias objeto de contrabando, conforme auto de infração
com apreensão de mercadoria lavrado em 8/6/2012, objeto de um processo administrativo diverso desse aqui que nós analisamos agora. Quando a lavratura daquele auto de infração com apreensão foi oportunizado ao autuado impugnar a autuação no prazo de 20 dias da data da ciência, o que, entretanto, não foi feito, tendo sido o contribuinte declarado rével, com a aplicação da pena de perdimento que resultou na expedição do ato declaratório. Cientificado da exclusão do simples, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando questões relacionadas à autuação de apreensão de mercadorias. E aí eu trago aqui, que eu vou pedir licença para não ler, mas aqui no processo de exclusão, ele vem discutir a apreensão e a mercadoria que foi objeto de descaminho. E já também partindo para o voto, já que a gente acabou de julgar algo parecido, no recurso voluntário ele também reitera os argumentos da manifestação, sem trazer nenhuma novidade, e eu digo que essa discussão deveria ter ocorrido naquele processo. Se ele conseguisse desconstituir isso naquele processo, sim, a gente teria alguma possibilidade aqui de analisar a exclusão ou não. Mas, tendo em vista que, só finalizando aqui, o finalzinho do meu voto tem, entretanto, o recorrente menciona no início do seu recurso voluntário que optou por não apresentar recurso ao ato fiscal, por entender que não haveria alegações suplementares que pudessem contrapor a pena aplicada. Ora, não havendo a descaracterização da infração nos processos em que foram autuadas, não há outra medida a ser tomada no presente, senão a manutenção da exclusão do simples, por expressa previsão legal. Artigo 29.7 da Lei Complementar 123. E, nesse sentido, eu voto por conhecer do recurso, mas por, no mérito, negar o provimento. Senhores, pegamos aí na sequência 3 processos, né, iguais. Alguma dúvida? Podemos ir para o voto. Então, vamos lá. Conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Dornelas. Eu acompanho o relator. Lisandro. Acompanho o relator. Rogério. Acompanho o relator. Giovana. Acompanho o relator. Bianca. Acompanho também o relator. Eu também acompanho o relator, então ficamos aí com o item 31 da pauta. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Mudando um pouquinho de tema agora, vamos aí para omissões de receita. Voltamos para o conselheiro Lisandro, que vai relatar o item 32 da pauta. O recorrente é Beira-Mar Transportes Limitada. Fernando, pode fazer outro intervalozinho, não? Só faltam 3 processos. Olha, 5 minutinhos só. Tá bom, então assim, vamos fazer um intervalo agora. E na sequência a gente termina, porque vamos votar 3 processos, e a gente vai fazer algumas antecipações já dos processos da quinta-feira de tarde, tá bom, Rogério? A gente já deixar preparado uns processos lá da quinta-feira de tarde, e a gente já antecipa eles daqui a pouquinho. Então vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Eu peço então para a Tainá que interrompa a gravação, por gentileza.